Bom dia a todos que estão em casa, que estão aqui. Eu queria, antes de a gente começar, que a gente fizesse uma oração ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele fale ao nosso coração e que Ele me ajude a falar o que Ele tem preparado nessa manhã. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um domingo que o Senhor nos dá, pelo privilégio que é estar em Tua casa, pelo privilégio que é falar da Tua palavra, pelo privilégio que é ouvi-la, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa manhã. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento correto, que o Senhor me ajude a falar o que o Senhor quer que eu fale. Que não venha de mim mesmo, mas venha daquilo que o Senhor separou nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, Pai. Hoje nós vamos falar sobre mordomia. Quando a gente fala sobre mordomia, a primeira coisa que vem à cabeça de vocês e a minha é aquela coisa do cara que tem tudo, né? Tudo na mãozinha, né? Quando a gente fala mordomia no Brasil, é muito fácil você falar dos políticos. Não, ele tem carro, ele tem auxílio paletó, ele tem auxílio alimentação, ele tem. Ou então, mordomia também pode ser aquele dos filmes, o mordomo. Aquele cara que sempre é o cara que toma conta ali da casa. É o que é nos filmes policiais ou de suspense, aquele que é o suspeito de matar ou de fazer algo errado, ou de estar por dentro de alguma trama. Mas o que eu queria falar com vocês nessa manhã não é sobre nenhum desses dois aspectos. Eu queria falar sobre mordomia cristã. Um assunto que precisa de um entendimento correto para que a gente faça o que a palavra do Senhor pede para a gente fazer em todos os aspectos de nossa vida. E a palavra mordomia, se a gente for entender, se você for procurar na Bíblia mordomia, você vai encontrar a palavra administrador. Administrador como oikonomos, no original, que é aquela pessoa em que é responsável por administrar tudo que o seu senhor entrega a ela para ser administrado. Tudo que foi entregue a essa pessoa, ela precisa administrar de todas as formas possíveis. E na Bíblia a gente tem alguns exemplos clássicos de mordomia ou de administrador. O primeiro deles que eu queria trazer para vocês é o de José. Quem lembra que José era de Potifar? José era o administrador da casa de Potifar. Diz na Bíblia que Potifar sabia apenas o que ele ia comer, porque o resto tudo José resolvia. Ele resolvia o pagamento da conta, ele resolvia o que comprar, ele resolvia o que guardar, ele resolvia a administração dos servos, ele resolvia a limpeza da casa, ele resolvia absolutamente tudo para Potifar. Mas a gente também precisa lembrar de outro, que era Eliezer. Talvez poucos saibam quem é Eliezer. Eliezer é aquele servo de Abraão, está lá em Gênesis 24, 2, em que Abraão chega para ele e diz assim, olha, eu preciso que você faça um favor para mim. Eliezer era o administrador da casa de Abraão. Que você vá lá no povo, e Eliezer aparece nessa parte, no povo do Senhor, no meu povo, e pegue uma esposa, escolha uma esposa para o meu filho. Porque eu não quero que meu filho se case com o povo que não seja do Senhor. Jesus também conta a parábola do administrador infiel, está lá em Lucas 16, 1, 9, é o primeiro texto que vamos abrir hoje, de vários, tá? Então fique com a Bíblia na mão, porque a gente vai abrir alguns hoje. Lucas 16, de 1 a 9. Diz o seguinte, Lucas 16, de 1 a 9 diz, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e a gente já vê a figura aqui, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira da administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro, tu, quanto deves? Respondeu ele, 100
coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu não vou explicar a parábola contada aqui. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que o Senhor, em alguns momentos, assim como esse Senhor aqui, Ele nos entrega, em alguns momentos não, em toda a nossa vida, Ele entrega tudo que temos para que a gente administre da melhor forma. E por que eu decidi ler esse texto e não nos outros? Porque aqui mostra um fato importante quando o Senhor nos entrega tudo. É o fato que Ele vai cobrar pelo que Ele entregou a mim e a você. Ele não vai simplesmente entregar e dizer assim, olha André, você vai resolver agora da forma que você quiser. Se você quiser se esbanjar no lazer, se esbanje, na riqueza, se esbanje, na bebida, se esbanje. De qualquer forma que você quiser, se esbanje, faça o que você... Não, o que o Senhor diz em toda a sua palavra é que Ele entrega tudo a você, mesmo sendo dele, porque o que José administrava não era dele, o que Eliezer administrava não era dele, e o que o administrador infiel administrava também não era dele. É tudo do Senhor. Mas Ele entrega para que a gente administre, e essa administração precisa refletir a glória do Senhor em nossa vida. Ele precisa refletir como nós adoramos ao Senhor. Ele precisa refletir aquilo que em Deus é para nós. Por isso que quando o Senhor entrega para a gente vai prestar conta disso, diante do próprio Deus mais na frente. E o primeiro, depois dessa introdução, o que eu queria levar vocês a 4 pontos sobre mordomia. 5 pontos, perdão. O primeiro é que Deus é dono de tudo que existe. Deus é dono absolutamente de tudo que existe. Da sua casa, dos seus filhos, da sua roupa, do seu dinheiro, do seu trabalho, de tudo, do seu corpo, do seu tempo. Ele é dono de absolutamente tudo. Por que Ele é dono de tudo? Porque se você for ver lá em Gênesis 1 e 2, Ele criou absolutamente tudo, tudo é dele. Enquanto a gente não tiver essa noção, isso muito claro no nosso coração, a gente não vai entender o que é mordomia cristã. Mordomia é nós administrarmos tudo que o Senhor nos dá, porque Ele nos deu. Abre aí, por favor, no Salmo 89, 11. Vamos começar a ler, tá? Vários. Salmo 89, 11. O 89:11 diz o seguinte: Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. O que é que o salmista está dizendo aqui? Senhor, o Senhor é dono de absolutamente tudo. Se a gente for lá no Salmo 24, 1 e 2, diz o seguinte: o Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Absolutamente tudo pertence ao Senhor. E exatamente porque tudo pertence ao Senhor, é que Ele pode dar a quem Ele quiser o que Ele quiser. Porque é dele. Não é algo que Ele está pegando emprestado de você para que você use para a glória dele. Não, é dele, Ele entregou para você. Ele entregou, se a gente for ver lá, por que Ele dá a terra prometida? Porque a terra era dele. Ele expulsou, salvo engano, 7 nações daquele lugar para que o povo do Senhor entrasse naquele lugar, porque era dele. Não era daqueles povos. O Senhor entrega para a gente o que é exatamente dele. Se você for abrir lá em Ageu 2:8, ele diz, olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo é dele. O universo é dele, a vida é dele, a terra é dele, os animais são dele, a prata e o ouro são deles, o homem é dele, nosso corpo é dele. Tudo é do Senhor. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender sobre mordomia cristã. Deus é dono de tudo que existe. Tudo, absolutamente tudo. Nada é seu, nada é meu, tudo é dele. Depois da gente entender isso, a gente precisa entender que o homem foi criado como mordomo da criação.
Esse é o segundo ponto fundamental para que a gente comece a aplicar isso em nossa vida. Primeiro, Deus é dono de tudo que existe. E segundo, o homem foi criado como mordomo da criação. E onde é que a gente vê isso? Vai lá em Gênesis 1, 29 e 30. Gênesis 1, 29 e 30. E depois a gente vai ler Gênesis 2. Gênesis 1, 29 e 30. Diz o seguinte: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Vai lá no 2:15 agora, só é passar a página. 2:15 diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus não colocou o homem no jardim do Éden simplesmente para ele desfrutar daquilo. Claro que ele iria desfrutar daquilo. Mas o principal objetivo ali, que Deus deu ao homem, o trabalho dele era ele ser mordomo daquele jardim. Como? Cultivando e guardando aquele local. Mais na frente, no 19 e no 20, no mesmo capítulo, diz o seguinte: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus entregou toda a terra, entregou o jardim, entregou os animais, para que o homem tomasse conta, cultivasse, para o homem guardar e cultivar. Não é apenas no Gênesis que se fala isso, que o homem é mordomo da criação. Se você for lá no Salmo 115, 16, ele diz, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deu porque é dele, continua sendo dele, mas ele deu simplesmente para administrar. É tanto isso que quando o homem peca, o que é que o Senhor faz? Vem cá, Adão e Eva, vocês estão fora do Éden a partir de agora. Lá no Salmo 8, o rei Davi, ele diz, olha, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Aqui, ó. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos. E também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O Senhor criou absolutamente tudo, tudo continua sendo dele, mas ele nos deu para que a gente fosse mordomo dele aqui na terra, com o objetivo de glorificar o nome dele, não de fazer tudo de qualquer forma. Jesus também conta parábolas a esse respeito. A parábola do servo vigilante, está lá em Lucas 12. A parábola dos talentos, olha, eu estou te entregando, mas o que é que você vai fazer com isso? É isso que Deus faz com a gente. É dono de tudo, entrega como mordomo, mas é preciso deixar claro que Deus não deu gerência ao homem para que ele fizesse de qualquer forma. Ao contrário, o Senhor concedeu para a gente bens e dádivas para que usássemos para a glória do seu nome, para o seu louvor. Essa é a grande finalidade da mordomia cristã. Tudo é do Senhor, o Senhor deu ao homem, o homem foi criado como mordomo da criação, só que aí aconteceu um probleminha nesse meio aí. Veio a queda. E a queda vem com consequências, assim como tudo que fazemos. Quando Adão desobedeceu a Deus, Gênesis 3, 17 e 18, o que é que aconteceu? Vamos lá ver. Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida.
ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que é que acontece? O Senhor colocou Adão no Éden. Adão e Eva, eles pecam. O Senhor diz a ele que a partir de agora o trabalho não vai ser mais prazeroso, você não vai ter mais deleite no trabalho, mas o trabalho vai ser árduo e você vai comer por causa do seu trabalho. Mas o Senhor não tira de nós a responsabilidade pela mordomia da terra. Ele não tira de nós a responsabilidade pela mordomia da nossa vida, o que Ele nos dá. Ele não tira de nós a nossa responsabilidade de prestar conta a Ele quando estivermos frente a frente com Ele. Ele não tira isso de Adão. O que Ele faz com Adão é dizer, olha, agora você vai suar para ter o que você precisa. Agora você vai trabalhar para ter o que você precisa. Agora você vai sofrer para ter o que você precisa, porque você desobedeceu. E quando você desobedece, a lógica é que você tenha consequências pela sua desobediência. O homem, depois da queda, ele continua absolutamente responsável diante de Deus pelos bens que ele recebe e, através dele, ele precisa glorificar o Senhor. O cristão, quando a gente olha para Jesus, ele traz uma esperança para a gente, de salvação, claro, mas falando sobre mordomia, é que o cristão tem um motivo adicional para ser um bom mordomo dos bens que de Deus recebeu. Ele tem uma motivação adicional, porque ele sabe que Deus está redimindo a sua criação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para isso, para nos salvar. Toda a natureza será restaurada na segunda vinda do Senhor. Então a gente tem uma motivação a mais, a gente vai para o novo céu e para a nova terra. Isso está lá em 2 Pedro 3,7. Está lá em 10,13, está lá em Apocalipse 21, de 1 a 4. A queda trouxe suas consequências, mas ela não tirou de nós a responsabilidade pela mordomia. E para a gente chegar, depois que a gente tem esse entendimento que o Senhor fez tudo, que o Senhor criou o homem como mordomo da criação, que a queda trouxe suas consequências, mas não retirou de nós essa responsabilidade. Agora a gente precisa aplicar isso em nossa vida. E como é que a gente aplica isso em nossa vida? Olhando para alguns pontos específicos que eu queria trazer para vocês nessa manhã. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus nos deu a mordomia de uma coisa muito cara hoje, que se chama tempo. Como é que nós podemos administrar o nosso tempo de uma forma que glorifique ao Senhor? Que o Senhor seja exaltado por meio dessa administração. E eu vejo gente aqui nessa manhã que a gente já teve conversas longas sobre isso. Que a gente já teve conversa longa sobre algumas dificuldades com o tempo. E eu tenho dificuldade com o tempo também. Muita, na verdade. Esse tempo é limitado que nós temos aqui na terra, é limitado. E nós vamos prestar conta dele ao Senhor também. E a Bíblia, muitas vezes, nos adverte sobre essa situação. Sobre pecados relacionados ao tempo. Ou ela não fala sobre preguiça, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Cadê Duca? Duca gosta desse versículo, dizer para a gente, de vez em quando. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Ou ele tem outro também que fala sobre procrastinação, ócio, vadiagem, deixar de descansarmos no domingo, o dia do Senhor. Que desafio para a gente. Que desafio quando a gente olha, quando o Senhor entrega o tempo, 24 horas por dia, toda a nossa vida, que é tão curta diante da eternidade, o Senhor diz, olha, você precisa usar o seu tempo para glorificar ao Senhor. A gente vai prestar conta do tempo. Se isso não fosse importante, o Senhor não tinha colocado um mandamento sobre isso. Lá em Êxodo 20, de 8 a 10, diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. O Senhor colocou um mandamento para isso, para a gente administrar de forma correta o nosso tempo. A gente não pode simplesmente tratar com desleixo o nosso tempo. E como é que a gente trata de forma correta o nosso tempo? Primeiro é seguindo o mandamento que Ele mandou. Esse é o primeiro de todos. Segundo é cuidando para que
tudo que fazemos, a gente faça de forma organizada no tempo, para que a gente glorifique ao Senhor em todas as nossas ações e nossas atitudes. Que o nosso tempo, exista o tempo de buscarmos a Ele todos os dias. Tem gente que diz, olha, não tenho tempo de ler a Bíblia, ok, e eu vou bater mais uma vez nessa tecla, mas tem tempo de passar 5, 6, 7 horas no celular por dia. Quem não tem esse aplicativo, eu convido a fazer, que para mim está sendo um desafio gigante. Quando eu olho no fim do dia, apesar de trabalhar com o celular, que não é desculpa, eu passo 4, 5 horas por dia no celular. Isso é uma vergonha. Quando a gente passa 30, 40 minutos, quando passa, lendo e orando. Então, cuide do seu tempo. Eu estou falando disso, que é uma dificuldade que pode ser só minha ou também sua, mas todo mundo tem a sua dificuldade. Tem gente que tem dificuldade porque não consegue organizar, tem muito que estudar, estou a ponto de fazer o Enem. E o Senhor? Você está glorificando o Senhor nisso? Ou você está buscando, fazendo o tempo que o Senhor deu para você ser mordomo, apenas com seus próprios interesses? Apenas com aquilo que lhe dá prazer? Apenas com aquilo que as outras pessoas e esse mundo mandam você fazer e você obedece às vezes até sem querer? Lá em Efésios 5, 15 a 16. Vamos abrir também, mais uma vez. Efésios 5, 15 a 16. 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Prudentemente como andais. O que é remir o tempo? A gente às vezes lê e diz, olha, eu gosto de Clara no culto doméstico, porque Clara faz cada pergunta joia, que às vezes eu fico, mãe, me ajuda aí, porque não dá. Mas depois, se eu não souber na hora, eu digo, depois eu falo. Mas assim, remir o tempo, o que é remir o tempo? É resgatar o tempo da inutilidade, de coisas vãs, de coisas que não vão lhe acrescentar absolutamente nada. Aí você resgata esse tempo da inutilidade e leva esse tempo para ocupações boas e justas diante do Senhor. Esse é um grande desafio da atualidade. Todo mundo, ninguém tem tempo, o tempo é caro. Eu lembro da última vez que eu conversei com o Carlinhos disse, olha, eles pagam a gente pelo tempo também. É tempo, você vai ter menos tempo ou vai ter mais tempo numa decisão que eu precisava tomar? E ele dizia isso, e quando eu li isso aqui, eu lembrei porque ele disse, olha, cuidado com o que você está gastando seu tempo. Lá no Salmo 90, 12, ele diz, olha, vocês precisam ter consciência porque os dias de vocês são contados. Você não vai ter mais tempo para recuperar aquilo. O seu tempo passou, você perdeu, o tempo é algo que não volta atrás. Então, cuidado, seja um mordomo fiel do Senhor, também no tempo. Os cristãos, eles deviam planejar cuidadosamente como usam cada hora do seu dia. Eu sei que isso é um desafio para a gente, mas a gente devia programar, porque a gente precisava ver. Isso é um exercício que eu convido você a fazer e a mim também. É ver o que a gente fez durante todo o dia, anotar, e depois ver o que foi disso aqui que eu glorifiquei ao Senhor. O que foi durante todo o meu dia, como foi que eu glorifiquei ao Senhor todo o meu dia, no tempo que Ele deu para eu ser mordomo, que Ele deu para eu cuidar, para eu administrar. Além do tempo, ele diz, a Bíblia também nos diz que nós somos mordomos do nosso corpo. Deus nos deu tempo, Deus nos deu um corpo. E a Escritura nos ensina que nós devemos ter um cuidado especial sobre esse corpo. O corpo é a habitação do Espírito do Senhor. O nosso corpo é a habitação do Senhor. Ele fez nós como sua imagem e sua semelhança. Como é que a gente está cuidando desse corpo? Vários dos 10 mandamentos falam sobre isso. Lá no Catecismo Maior, na pergunta 135 e 136, ele fala sobre isso. Nos 10 mandamentos ele fala, olha, você não pode adulterar. O que é que você está fazendo com o seu corpo? Você não pode matar. O que é que você está fazendo com o seu corpo? Em outros mandamentos ele também fala isso. Esses mandamentos, de acordo com o Catecismo Maior, ele inclui os seguintes deveres nossos. Não é opção, é um dever.
Ele diz: sossego mental, alegria de espírito no Senhor, uso sóbrio da comida, da bebida, dos remédios, do sono, do trabalho e dos recreios. Está vendo como tudo está interligado? Tempo e corpo. Tudo isso influencia no nosso corpo. Eu lembro que teve uma época que eu não dormia direito. Assim, eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. E eu comecei a adoecer e aquilo fez mal para mim, para o meu corpo. Mas também eu conheço gente que, de tanto trabalhar e se afadigar, acordava de noite chorando. Porque não cuidava do corpo, não cuidava do tempo. O Senhor deu isso para que a gente seja mordomo dele. Mas esses mandamentos continuam lá no Catecismo Maior, eles proíbem algumas coisas. Eles dizem assim, olha, eles proíbem a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Eles proíbem a gente retirar isso. Ele proíbe a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida. Tudo isso vai influenciar como você está sendo mordomo do seu corpo. Se você fala demais, se você tem palavras provocadoras, você oprime, se você é aquele rei da contenda, Zé fofoqueiro, você está oprimindo o seu corpo, não apenas o seu, você também está contribuindo para oprimir o do próximo. É isso que o catecismo está dizendo, é isso que os mandamentos estão falando. 1 Coríntios 6, 20, vamos abrir lá. 1 Coríntios 6, 20, está pertinho aí de Efésios. O que é que Paulo diz aqui? Porque fosses comprado por preço, e a gente sabe qual é esse preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Assim como o tempo deve glorificar o Senhor, os nossos corpos devem glorificar ao Senhor. Glorificar o Senhor. Nós devemos vê-lo como o templo da habitação do Senhor. O templo da habitação do Deus Altíssimo, aquele que nos resgatou. Por isso que fazer exercício é importante, cuidar da saúde é importante, não é só... O povo diz, não, você faz exercício simplesmente porque você quer ficar mais forte, mas é importante exercício. Está aqui um professor de educação física, Leandro, na nossa frente. É importante dar sua caminhada todos os dias. É importante ir ao médico fazer o check-up todos os anos. A gente precisa cuidar do nosso corpo. É importante as roupas que você veste. É importante como você se mostra, como você chega e se apresenta para as pessoas. Tudo isso a gente está falando dos nossos corpos. Tudo precisa glorificar o Senhor. Tudo precisa ser para a glória dele. Nós somos mordomos e os nossos corpos não nos pertencem. A gente já viu isso. Terceiro ponto, a gente viu tempo, corpo. Eu vou trazer 4. Não vai dar para trazer mais. Terceiro é nossos dons. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo que está em casa tem um dom. O Senhor Deus deu dom para todo mundo. Como você está usando esse dom? Eu lembro da carta de Paulo a Timóteo, lá em Timóteo 4,14. Quem puder abrir aí, por favor. Timóteo 4,14. Vai chegar, viu? Cheio. 1 Timóteo 4,14. Diz o seguinte: não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Aqui ele está falando de Timóteo, que tinha sido ordenado pelas mãos do presbitério, e aí ele está dizendo, olha, não negligencie esse dom, não negligencie esse presente que o Senhor deu para você, para usar para quê? Para a glória do Senhor. O Senhor nos dá dons para que a gente use para a glória dEle.
Lá em 1 Pedro 4,10 diz, olha, servi uns aos outros. Esse texto é muito conhecido por nós. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, administradores, mordomos da multiforme graça de Deus para conosco. E ele continua, depois quando ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A pergunta que fica nesse ponto é, como você tem usado os dons que Deus deu para você? Eu vejo gente capacitada demais aqui dentro. Eu vejo gente que no mundo é um fenômeno. Cresce, 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 é respeitado. As pessoas olham para ele e dizem, olha, esse cara sabe trabalhar bem demais. Esse cara tem um dom disso, esse cara tem um dom disso, mas na igreja só fica sentado todo domingo e não faz absolutamente nada. Meu irmão, deixa eu te dizer, você está sendo negligente. Você não está usando o dom que o Senhor Deus deu para você de forma correta. Você não está glorificando ao Senhor. Você não está sendo mordomo daquilo que Deus lhe deu. Não está. Porque Deus deu os dons para que a gente, primeiramente, glorificasse a Ele. Não estou dizendo que você não deve fazer no mundo, não. Claro que você deve fazer, porque também você vai glorificar o Senhor lá. Mas você precisa, dentro da nossa igreja, dentro da igreja do Senhor, também exercer os seus dons. Tem tanta gente. Se você pensar aí rapidinho, você enche os dois dedos, as duas mãos. 10 pessoas, rapidamente, que sabem fazer muita coisa. Altamente capacitado. O Senhor deu tanto dom para aquela pessoa. Mas ela não faz absolutamente nada na igreja. Nada. Está indo de encontro ao que Paulo falou a Timóteo, não te faças negligente com o dom que há em ti. A gente é mau mordomo quando a gente deixa de exercer esse dom na nossa comunidade dos crentes. E a gente deixa de nos servir uns aos outros, como a gente acabou de ler, com as habilidades e capacidades que Deus nos deu. Então, o convite que eu faço para você nesse ponto é que você saia dessa negligência e você busque trabalhar na igreja com o dom que o Senhor lhe deu. Talvez você tenha um dom para tocar ou cantar, ótimo. Você tenha para ensinar, ótimo. Você tenha para servir, ótimo. Você tem um dom que a igreja precisa. Ou você tem um dom que você precisa exercer para glorificar o Senhor. Tempo, corpo, dons. E agora vamos para talvez o mais polêmico deles, que se chama recursos materiais. Chegou a hora de falar de mordomia dos bens, da carteira, da conta bancária. E tem gente que se incomoda quando se fala isso. Mas, meu irmão, deixa eu lhe dizer, não é para você se incomodar, é para você ser mordomo do que o Senhor lhe deu, de quanto o Senhor lhe deu, do que o Senhor lhe deu. E a primeira coisa para você ser mordomo dos seus bens, dos seus recursos, é reconhecer que nada pertence a você mesmo. A gente viu isso aqui. Nenhum dinheiro que entra na sua conta ou na sua carteira pertence a você. Quando a gente tem esse entendimento, que a gente deve usar os nossos bens e os nossos recursos para a glória do Senhor, é tão mais fácil dar, é tão mais fácil distribuir, é tão mais fácil ter o entendimento que aquilo que o Senhor nos dá é para a gente abençoar os outros. Não estou dizendo que você vai chegar aqui e vai entregar tudo para administrar ou vai dar tudo. Não, você também tem a responsabilidade com sua família, de abençoar a sua família também, de mantê-la. Mas eu estou dizendo que nada do que entra é seu. Tudo é do Senhor. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para a exaltação do nome dEle. Eu não estou dizendo que você não deve ir ao cinema. Eu não estou dizendo que você não deve comprar uma roupa. Eu não estou dizendo que você não deve ter o seu lazer. Mas você precisa entender que até isso precisa glorificar o Senhor. Até nisso. Até na escolha do filme que você vai assistir. Até na escolha do momento que você vai comprar essa roupa. Até no tipo de roupa. Até na diversão com sua família. Você precisa glorificar o Senhor nisso.
Você precisa entender se aquilo está glorificando ou se a diversão não é sadia e não edifica. Porque tem muita que é assim. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Será que aquele lugar onde nós gastamos o dinheiro e que Deus nos deu para glorificar a Ele, está glorificando ao Senhor quando você está lá? Será que aquilo que você está fazendo com o dinheiro está glorificando ao Senhor? Primeiro, esse dinheiro não é seu, é dele. Segundo, a gente precisa usar nossos bens para glorificar o Senhor. Terceiro, a gente precisa contribuir para a obra de Deus. Isso não é Eu sempre vejo isso, isso é muito particular, que isso não é uma opção, isso é uma obrigação. E eu estou falando que isso é muito particular. Uma obrigação nossa é entregar os dízimos, as ofertas, atender os irmãos que estão em dificuldade. Primeiro os da fé, a Bíblia diz isso. A gente precisa utilizar o nosso dinheiro como mordomos fiéis ao Senhor, sabendo que não é nosso, sabendo que a gente precisa glorificar o nome dEle e sabendo que a gente precisa contribuir para a obra de Deus. E aí você olha para mim e diz assim, como é que eu posso contribuir? Meu irmão, deixa eu lhe dizer, tem muita forma. Deixe de ser negligente, porque tem muita forma. Se você conversar com a diaconia, tem muita forma. Se você conversar com os pastores, tem muita forma. Tem muita. Não queira dar uma resposta a você mesmo, dizendo eu não sabia, eu não tinha, porque Deus vai cobrar de você essa mordomia. Deus vai cobrar de você essa administração fiel dos recursos. Deus vai cobrar de você o que você está fazendo com seus recursos. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Que boa parte dos problemas que a gente enfrenta é porque a gente não é mordomo fiel do Senhor. Isso é muito claro. A maior parte das coisas, dos nossos problemas, é porque a gente não administra bem o nosso tempo, a gente não administra bem o nosso corpo, a gente não administra bem os nossos recursos, nem os nossos dons. Pensa na quantidade de problemas que seria se você administrasse bem o seu tempo. Pensa na quantidade de problemas que você não teria se você administrasse bem o seu corpo. Pensa na quantidade de problemas que você não teria se você administrasse bem os seus dons, o seu recurso financeiro, os seus bens. Quando Deus diz para a gente ser um mordomo, para glorificar o nome dEle, é porque Ele quer bem para a gente. É porque Ele ama a gente. Ele sabe que se a gente fizer dessa forma, Ele vai ser glorificado. E nós teremos uma vida em paz, tranquila. Vai acabar os problemas? Não, não vai acabar os problemas. Mas os problemas ficarão mais simples de serem resolvidos, se a gente fizer isso. A doutrina da mordomia cristã, ela nos ajuda a ver o mundo numa perspectiva mais bíblica, numa cosmovisão mais bíblica, porque a gente entende que nada é nosso, que a gente não veio para nós mesmos, que a gente pode ajudar as outras pessoas, que somos gerentes, nós somos encarregados, nós somos administradores, nós somos mordomos, com a única finalidade de glorificar o Senhor. Quando a gente faz isso, a gente diz, olha, Senhor, é tudo teu, não tem nada meu. Eu só quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Somente. Aí você vira para mim e diz, André, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu digo, é simples, meu irmão. Faça o seguinte, pergunte a quem sabe, a Bíblia. Ele vai lhe dizer o que é que você quer que faça. Ele vai abrir os seus olhos para isso. Ele vai abrir os seus olhos, agora você precisa administrar o seu tempo para ler ela. Você precisa administrar o seu tempo para orar, para conversar com o Senhor. Você precisa administrar o seu tempo para buscar o Senhor, para participar da vida da igreja. Você precisa administrar o seu tempo, o seu corpo, os seus dons, para participar da vida que o Senhor deu para você. Que essa vida também é dele. Não é sua. Quando a gente entende isso, mudanças realmente, elas acontecem na nossa vida. Viver para a glória de Deus é o maior e melhor propósito que temos para existir. Já pensou nisso? Viver para a glória de Deus é o maior e melhor propósito que nós temos de existir. E como eu sempre faço, eu queria deixar alguns desafios para vocês nessa manhã, já encerrando. O primeiro desafio é que você anote
O que é que você vai fazer amanhã? Já prestou atenção quando a gente anota nossas atividades do outro dia? Dificilmente, não vamos ser hipócritas, dificilmente tem lá ler a Bíblia, orar, louvar o Senhor. Tem lá pagar conta, reunião com não sei quem, viajar para não sei aonde, ligar para não sei quem, mas orar, ler a Bíblia, louvar o Senhor, dificilmente está lá. E aí você vai me dizer, não, mas é tão comum que a gente deixa de fazer várias vezes. É tão comum que a gente deixa às vezes para fazer quando a gente já está morto de sono e sabe que quando lê 2 versículos vai dormir em cima da Bíblia mesmo. É tão comum que a gente começa a orar e não sai do Pai Nosso que estás no céu. Porque a gente não sabe administrar a nossa vida. Não sabe. Então o desafio que eu tenho para a gente é que você anote o que você vai fazer amanhã. Mas o primeiro, você coloque lá, buscar o Senhor. A primeira coisa precisa ser isso. E todas as outras vos serão acrescentadas. Você vai ver que seu tempo vai dar. Que seu corpo vai continuar são. Você vai ver que seus dons começarão a ser utilizados, porque Deus abre os nossos olhos e nos dá entendimento. Mas a gente precisa ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos ser mordomos da nossa vida, que pertence a Ele. Primeira coisa é isso. Segunda, que durante a semana você também anote o que você fez. E veja quanto tempo você gasta com besteira. E eu vou lhe dizer, todo mundo gasta tempo com besteira. Todos. Eu não sou exceção, porque eu gasto também. Anota o que você está fazendo. Aí vê lá no fim e diz assim, olha, no sábado você olha assim e diz, eu vou ver, de segunda a sexta, o que foi que eu fiz. O que disso glorificou o Senhor? O que disso me mostrou ser um bom mordomo do meu tempo, do meu corpo, dos meus dons e dos meus recursos? O quê? O que foi que eu fiz que glorificou o Senhor? Você vê seu corpo como templo do Senhor. De que maneira isso afeta a forma como você cuida dele? Não é imagem pessoal, você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar, porque foi Deus quem deu. E você é mordomo dele. Terceiro, você está gastando seu dinheiro de uma forma que agrada ao Senhor, porque um dia Ele vai pedir contas disso. Ele vai pedir lá o relatório. E o relatório que você vai dar é de uma vida que glorificou o Senhor como um mordomo fiel a Ele, ou é uma vida que gastou para a sua própria glória, para seus próprios prazeres. Que a gente reflita nisso. Está na Bíblia, isso eu não estou inventando. Nós precisamos ser mordomos do que Deus nos deu, porque tudo, absolutamente tudo, pertence a Ele. Nós somos apenas administradores. Desafios estão aí. Faça seu checklist de amanhã, mas o primeiro ponto precisa ser buscar o Senhor. Cuide do seu corpo, pense nos seus dons, aplique seus dons na casa do Senhor. E veja como você está gastando seus recursos. São 4 pontos. Existem vários outros na nossa mordomia. Que o Senhor seja glorificado da forma como nós somos mordomos dele, administradores daquilo que ele nos deu. Vamos orar? Santo Deus, que desafio, Pai, sermos mordomos do que o Senhor nos deu. Que desafio para nós é entendermos que o Senhor exige de nós que sejamos administradores fiéis do nosso tempo, do nosso corpo, dos nossos dons, dos nossos recursos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, que a Tua palavra fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender como sermos administradores que glorificam ao Teu santo nome. Sei que cada um tem o seu desafio, cada um tem sua dificuldade, cada um tem mais dificuldade em um ponto do que no outro, mas todos nós precisamos desesperadamente do Senhor. Que o Senhor nos instrua, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, para a glória do Teu santo nome. E que mais à frente nós possamos prestar contas ao Senhor, de gente que foi mordomo fiel daquilo que o Senhor nos deu.
Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa semana a todos.